Se você pudesse assemelhar essa geração, você assemelharia essa geração com quem? Com qual pessoa você assemelharia a geração que nós estamos vivendo? Qual pessoa da história você assemelharia a esta geração? E para ser mais específico, eu vou entrar num ramo diferente. Em se tratando de cristianismo, em se tratando de meio evangélico, em se tratando de vida cristã, eu que estou inserido dentro desse contexto, todos nós, a quem nós podemos assemelhar a geração que estamos vivenciando no século XXI? Certamente você pode traçar um comparativo com várias pessoas que marcaram a história. Pessoas que você se identifica, pessoas que você não se identifica, pessoas que fizeram parte positivamente ou negativamente, enfim. Nós podemos assemelhar essa geração a boa parte de pessoas que nós temos na nossa mente, na nossa vida, no nosso coração ou mesmo na história. E Jesus, certa feita, ele fez essa pergunta aos seus discípulos. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, Jesus, certa feita, perguntou aos seus discípulos: mas a quem assemelharei esta geração? Ele estava falando da geração na qual ele estava inserido. Mas lembramos de uma coisa, Jesus, ele é atemporal. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ou seja, a pergunta vale para os dias de hoje. Se nós traçarmos um comparativo com a geração que nós temos dentro das nossas igrejas hoje, em matéria de pregadores, em matéria de cantores, em matéria de cristãos, em matéria de crentes, de pessoas que servem a Deus, com quem nós podemos comparar essa geração? E eu trouxe aqui para elucidar os fatos algumas pessoas da história bíblica que nós podemos fazer um comparativo com a geração que estamos vivenciando hoje no meio evangélico. Do meio evangélico, vale ressaltar, do qual eu estou inserido nele. Nós podemos, em primeiro lugar, fazer uma comparação, porque o texto que Jesus citou, ele não está perguntando a qual, ele está perguntando a quem. A quem denota a pessoa. E Jesus está falando a quem eu poderei assemelhar esta geração. A quem eu poderia comparar esta geração. A quem a geração do século XXI, onde todos nós estamos inseridos dentro da igreja, pode ser comparada. E lendo a Bíblia eu encontrei algumas pessoas que marcaram a história. E eu vou falar de algumas agora, a quem eu pessoalmente faço uma comparação com a geração de hoje. Algumas delas você vai conseguir identificar no seio da sua igreja, outras você vai conseguir identificar em outras denominações evangélicas. Mas a verdade dos fatos é que nós não podemos esconder nem maquiar aquilo que vem acontecendo hoje dentro das igrejas. E eu gostaria de elucidar alguns fatos a você que eu tenho certeza que você vai parar para refletir a partir de hoje. A primeira pessoa com quem eu comparo a geração atual do evangelho, do cristianismo, dos evangélicos, do qual eu estou inserido, eu compararia esta geração com a geração da mulher de Ló. Uma geração que está presa ao passado, uma geração que está presa a tradições, a uma geração que está presa ao comodismo, a uma geração que está presa ao pecado, a uma geração que está presa a coisas que desagradam a Deus, coisas que confrontam a palavra, coisas que não estão de acordo com a Bíblia. Eu não sei se os senhores e as senhoras sabem, mas a geração da mulher de Ló, na qual Ló também estava inserido, era uma geração que afrontava a Deus, debochava de Deus. Eles faziam todos os tipos de aberrações morais possíveis. Olhamos para os dias de hoje, dentro das nossas igrejas, boa parte delas não se preocupa mais com caráter, com moral e com princípios. Estão apegadas ao passado, estão apegadas às coisas que ficaram para trás, estão como Israel quando saiu do Egito da escravidão de aproximadamente 430 anos, lembrando de alho, de pepino e de cebola, presa a coisas que passaram quando Cristo está
lhes dando a oportunidade de olhar para frente, de olhar para adiante, de olhar para o futuro. Lembrai-vos daquilo que o apóstolo Paulo falou: esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigo para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, prossigo para Cristo, prossigo para Deus. A segunda classe de pessoas com quem eu comparo a geração de hoje, e eu fiz até uma anotação aqui para não esquecer, é a geração de Sansão. É uma geração que brinca, é uma geração que debocha, é uma geração que tem poder, que tem unção, que tem liberdade de pregar o evangelho, que tem liberdade de fazer a vontade de Deus, que tem as leis a seu favor, que pode ter e absorver tudo de bom que o evangelho pode oferecer, que hoje não passa pelas perseguições que os nossos pais lá atrás passaram, e que mesmo assim brincam com Deus, como Sansão brincou, como Sansão negligenciou muitas vezes o seu chamado, deixando de obedecer à vontade de Deus e à aliança que tinha com Deus, achando que nada iria lhe acontecer. A geração de hoje é absolutamente parecida em comparação com a geração de Sansão. Né? Podemos nomeá-la? Geração de Sansão, geração da mulher de Ló. Uma geração que brinca com o poder de Deus, com as coisas de Deus, achando que isso vai ficar impune. E eu quero te dizer que não vai ficar. Não vai ficar impune. Tudo que você está fazendo, um dia você será cobrado por isso. Não pense que você esconde de mim, do seu pastor, da sua igreja, da sua liderança, de quem quer que seja. A Bíblia diz que não há nada oculto que não será revelado. Cuidado. Em terceiro, a geração de hoje é muito parecida com a geração de Juízes 2 e 10. Depois da morte de Josué, outra geração se levantou que não conhecia o Senhor, nem os bens que ele havia feito a Israel. Hoje, negligenciamos tudo que Deus faz para nós. Queremos o imediatismo, queremos o emocionalismo, não temos compromisso com Bíblia, com palavra, com oração, com igreja, com testemunho. Hoje a nossa preocupação se voltou apenas para as coisas terrestres, quando a nossa pátria está no céu. E o pior de tudo é que nós não estamos conseguindo enxergar uma luz no fim do túnel, porque boa parte das lideranças estão trilhando um caminho do qual não vai levar muita gente para o céu. Pasmem os senhores e senhoras, não vai levar pessoas para o céu. Estão brincando com Deus, não estão repassando, não estão ensinando, não estão doutrinando o povo da maneira que deveria ensinar. Fugiram dos princípios da palavra, estão negociando a Bíblia, estão negociando princípios, estão fazendo da igreja aquilo que bem entendem, porque afinal de contas eu sou o pastor da igreja, eu sou o titular, eu sou o líder, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Irmãos, abra seus olhos, Jesus está voltando. Se você começar a perceber que está indo por um caminho errado, volte para a palavra de Deus o quanto antes. A geração de Juízes 2 e 10 é uma geração que não conhece a Deus. A geração de hoje não conhece Deus. A geração que está na nossa igreja, nas nossas igrejas, não conhecem Deus, não tem experiência, não tem compromisso, não tem responsabilidade, não tem caráter, não levam em consideração ensinamentos, fazem da sua vida o que bem entendem. Não respeitam nada nem ninguém. E se algum dia são repreendidas, pulam de igreja em igreja. Cuidado com o que vem acontecendo. Pregadores, cantores. Não sei se você parou para perceber, mas hoje nós não temos mais referenciais como tínhamos há 8, 10 anos atrás. Os nossos referenciais são pessoas mais antigas. Hoje nós não estamos formando referenciais dentro das nossas igrejas. Por quê? Porque hoje se prega uma vida farta na terra e se esquece de pregar que Jesus está voltando. E que se você não se converter dos seus pecados, você vai ser condenado ao inferno e posteriormente ao lago de fogo. A geração de hoje, a quem eu posso assemelhá-la, eu vou falar de mais duas. A geração de Eutico, está lá em Atos dos Apóstolos. Uma geração fora da posição.
uma geração fora do compromisso, uma geração fora do lugar aonde Deus a colocou, uma geração que está fugindo do chamado, se escondendo, uma geração que se acha superior às outras, uma geração que se posiciona da forma errada, da maneira errada, e eu vou entrar dentro daquilo que você está imaginando mesmo. Cristão não pode apoiar aborto, cristão não pode apoiar legalização de drogas, cristão não pode apoiar casamento entre pessoas do mesmo sexo. Cristão não pode partilhar dos mesmos pensamentos do mundo. Cristão tem que ser diferente. O apóstolo Pedro falou, mas vale agradar a Deus que aos homens. A quem você tem agradado? A Deus ou a homens? Está preocupado com o que a sociedade vai pensar de você? Está preocupado com o que as pessoas vão pensar de você? Antes de pensar o que essas pessoas vão pensar de você, pense o que Deus vai pensar de você. Pense o que Deus acha de você. Pense o que Deus leva em consideração quando Ele olha para a sua vida. Geração fora da posição. Geração que canta, que prega, mas não tem mais testemunho, não tem mais unção, não tem poder. Hoje a gente dificilmente vê em nossos cultos uma pessoa levantar da cadeira de roda e andar. Hoje, infelizmente, em nossos cultos, quando um demônio se manifesta, metade da igreja corre e a outra metade fica sem saber o que fazer porque não estão mais habituados a isso. Hoje existem cultos, pasmem os senhores, que o demônio congrega dentro das igrejas. Por quê? Porque muitas vezes o trono de Satanás está lá dentro. Que isso? O Senhor está falando muito sério, Michel. É só você ler a Bíblia lá no Apocalipse. Tinha uma igreja na qual o trono de Satanás estava dentro dela. Se a Bíblia não omitiu isso, você acha que isso não acontece hoje? Nós temos que tomar muito cuidado. E para a gente encerrar, a última geração a quem eu comparo a geração de hoje é uma geração de discípulos negligentes. Pessoas que não se sensibilizam com a dor do próximo. Pessoas que não se sensibilizam com o sofrer alheio. Pessoas que não dão a mínima se as pessoas ao seu lado estão bem ou estão mal. O que importa é que elas estejam bem. E essa geração se compara à geração dos discípulos de Cristo, que quando Cristo mais precisou no Getsemane estavam dormindo, não estavam dando a mínima para o sofrimento de Jesus, que vale ressaltar, era unicamente em prol da salvação deles e da nossa. Depois de elucidar tudo isso, a quem você compara esta geração? Uma geração que se corrompe, que se vende, uma geração que quer agradar a todos e que não tem preocupação em agradar a Deus, uma geração que defende coisas das quais a Bíblia condena. Você não pode aceitar isso, você não pode tolerar isso, e me desculpe parecer revoltado num vídeo como esse, mas é uma indignação que eu tenho dentro do meu coração, é ver que muitas lideranças não se manifestam quando deveriam dar a cara para bater, quando deveriam colocar à prova a sua liderança, quando deveriam colocar em xeque a sua credibilidade e não ficar se escondendo e se omitindo de dar opinião em fatos dos quais eles deveriam se posicionar. É por isso que eu estou indignado. É porque eu vejo acontecer coisas no meu país que são contra a palavra de Deus, e muitos crentes são coniventes. Muitas lideranças são coniventes. Muitas lideranças se omitem em troca de favores. Ah, Michel, isso não acontece. Eu não sei em que mundo você deve estar vivendo. Acontece mais naturalmente do que você pensa. E é por isso que eu estou falando a quem esta geração se assemelha. Pare para pensar. Pare para pensar. Essa geração também pode ser comparada à geração de Noé, que comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento. Enfim, não estava nem aí para nada, queria viver o momento, o aqui e o agora. Não estava preocupada com o futuro, nem com salvação, estava preocupada apenas com o momento. A geração de hoje é imediatista. Preocupa-se apenas com o momento e não vê o evangelho a longo prazo. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Reflita sobre isso. Compartilhe com seus amigos, com seus colegas, critique. Deixe a sua opinião. Se você não concorda comigo, não tem problema. Nós estamos num país democrático, você tem direito de concordar ou discordar. Mas eu tenho certeza que boa parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo vão
concordar, pelo menos em parte, com aquilo que eu estou expondo aqui. Porque se todo mundo se cala, alguém tem que falar. Alguém tem que dar a cara para bater, alguém tem que se manifestar, independente se vai ser favorecido ou desfavorecido, se vai ter ganho ou lucro, ou se não vai ter absolutamente nada. Nós devemos lembrar de uma coisa: nossa recompensa vem de Deus. Compartilhe esse vídeo, distribua esse vídeo nas suas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Logo aí embaixo está escrito uma palavra inscrever-se. Inscreva-se aí no nosso canal. Ative, acione o sininho para você receber notificações a respeito dos vídeos que nós vamos colocando. E lembre-se disso: a quem a sua geração, da qual você e eu estamos inseridos, nos assemelhamos. Deus abençoe você.